Começa agora. Freestyle, os melhores sons, informações, o melhor do hip hop, no melhor estilo freestyle. Muito bem, começando aqui mais uma edição, mais uma não, peraí, deixa eu começar direito, é a primeira edição do programa Freestyle da temporada 2019 e nessa retomada do formato de podcast, eu tô bem contente em poder voltar com a temporada do programa, obviamente, mas também contente por ser o podcast, que a gente volta lá pro começo, onde era tudo mato realmente, do programa Freestyle ali, fazendo seus podcasts ali, né, sem saber pra onde ia, né, e conforme os anos foram passando, aí o Freestyle teve ali o seu rumo ali, determinou ali o seu caminho e a coisa foi acontecendo, mas essa sensação de gravar, de fazer rádio, fazer podcast é uma das coisas que eu mais gosto, eu tô muito contente por esse momento, né, e esse é o primeiro programa e com convidado também, porque é característica do programa Freestyle, e eu já vou apresentar aqui o nosso convidado, né, tinha que ser o convidado especial, que é a primeira edição, então estou aqui com o Guilherme Botelho. Fala, Guilherme, tudo bem? Tudo tranquilo? Salve, salve a todas e todos que estão na audição desse programa. Salve, Marcílio, meu amigo Marcílio, que prazer estar aqui, cara. Eu tava te xingando, falei, o Marcílio não vai me chamar pra aquele programa dele, cara. Eu acompanho todos, eu falei, o Marcílio não vai chamar nós pra desenrolar umas ideias ali. Não, mas, enfim, agora chegou o momento. É um prazer estar aqui, ainda mais pelo convite seu, que eu acho que é um dos maiores comunicadores aí do hip hop da atualidade. Agora eu vou falar sobre você aqui, né? Você falou, pô, tava esperando me chamar e tal. Te chamei porque a gente trouxe um tema aqui no programa. E é legal falar aí pra você que tá ouvindo que o Guilherme Botelho é professor, historiador e pra mim é o maior conhecedor de hip hop no Brasil hoje, né? Devido aos trabalhos aí durante os anos. Uau. Aí é o melhor que fala sobre a questão do hip hop, a questão da pesquisa, a questão do arquivo, que é o que a gente vai falar aqui, que esse é o tema, e obviamente tudo isso linkado com o seu trabalho, né, Guilherme? As pessoas que já conhecem sabem aí o quanto o seu trabalho é importante e fundamental aí para a construção, para manter a história do hip hop e também para trazer novos diálogos, já pensando também no que vem pela frente, enfim, é um trabalho completo relacionado ao hip hop, por isso que o convite foi feito para você, pra gente falar de tudo isso, certo? Muito bom, um tema interessante, um tema importante, né? Um tema que é delicado, mas muito importante, de como a gente pode conservar essa memória do hip hop, como a gente pode transmitir esse legado e até mesmo fortificar o hip hop enquanto cultura, né? Isso é muito importante. Pode crer. E outro detalhe também, você é professor também, mas eu te chamo mais de professor, não porque você é professor, que dá aula aí pra galera, porque você foi meu professor de cultural, tipo, você foi ali, fez parte ali junto com a rapaziada ali da Posse Sua Atitude, a Break de Rua, né, com o Zero, Jeff, Matheus, do Gueto, né, meu, toda essa galera aí, tipo, foram os meus professores ali, me deram muita noção do que é o hip hop, naquele momento que até então a gente só curtia uns rap, né? Aí ali a gente foi entender o que era hip hop lá, quando foi que? 99, 2000, por ali. Tá fazendo 20 anos agora, né, mano? Mais ou menos. Faz tempo, mano. 20 anos que eu conheço vocês, que eu era aquele moleque gordinho, tinha cabelo ainda, cabelo todo desajeitado, meio um blackzinho desajeitado. E eu ia lá, o DJ Pato, JR, que, né, não estão mais com a gente, eu ia lá pra mexer nas picapes do Pato e acabava trocando ideia com vocês, com o conhecimento que vocês passavam ali nas oficinas de hip hop, e aquilo me formou culturalmente, né? Até antes daqui de começar a troca de ideia, eu falei, pô, se eu estou fazendo isso aqui é porque vocês há 20 anos me pegaram aqui pela orelha e falaram, gordinho, vem cá, o bagulho é o seguinte, hip hop é isso. A gente era novo, né, meu, e tinha esse lance de estar totalmente apaixonado pela cultura mesmo, né? Entendeu? Então a gente tinha aquela coisa, o hip hop é isso, a gente se aprofundou muito em entender o que era essa cultura que a gente tinha naquele momento, né? E tinha preocupação de transmitir isso também, a gente tá aprendendo o que é hip hop e estamos transmitindo também, entendeu? Porque da geração que eu vim também tinha isso, né? De você pegar a informação, entender, compreender e transmitir. O esforço da minha geração no hip hop, assim, era justamente fincar isso como cultura mesmo, né?
Então você tinha toda essa preocupação de entender o que era o nome do passo, o nome do risco que o DJ fez, o nome da técnica de canto do MC e tentar transmitir isso, falar, ó, é isso, é assim, é isso, entendeu? Foi uma oficina bacana, foram oficinas bacanas naquele período. E aí, né? Eram os 4 elementos essenciais do hip hop, né? Da essência do hip hop ali pelo lance dos 4 elementos, né? Então você tinha a dança, você tinha o break, você tinha o grafite, você tinha o DJ e tinha o MC. Eu me inscrevi pra oficina de DJ e eu era o único, né? Vocês se lembram, eu era o único. Sim. Né, acho que até por isso até vocês até acabaram pegando um carinho mais especial por mim ali, né? De tipo, o cara tá direto aí. Eu levava meus minis do Jorge Ben, do Tim Maia pra tentar fazer alguma coisa. Meus não, né? Do meu pai. Aí o Pato, pô, mano, da hora você tem um conhecimento musical, mas a gente não vai usar isso aqui não. Ele já vinha com os de rap dele pra mostrar, obviamente, as técnicas, né? Enfim, né? É isso mesmo, galera. Eu fiz oficina de DJ, eu não atuo como DJ, mas se colocar um par de picape na minha mão, eu não vou passar vergonha não, hein? Você sabe o que fazer. Sei, exatamente. Pô, isso eu sei. Mano, eu queria que você falasse dos seus trabalhos, assim, do que você já fez, né? Até pra galera também já saber, né? Mas do que você já produziu, apesar de eu dar essa breve introdução aí, você fez muita coisa. Acho que um dos trabalhos mais reconhecidos do que você fez foi o documentário, né? A direção do documentário nos tempos da São Bento, né? Que teve uma circulação legal, né? Referência, muita gente fala até hoje ainda sobre esse documentário, sobre a produção que vocês fizeram. Mas fala aí do que você já fez, também tem pesquisas aí, né? Aquela da Talib afirma lá, né? Essa tá fresca, né? Bom, enfim, a gente fez um documentário, né, nos tempos da São Bento. Isso foi a partir de 2007, né? Eu fui para a universidade, né? E nesse período de universidade eu resolvi fazer essa pesquisa, entendeu? Eu falei, putz, é uma cultura que eu conheço, que está comigo, a gente circula, a gente conhece, eu preciso, né, ter o cuidado de produzir um material referente a isso daí. Eu fiz uma graduação de História, né, na PUC de São Paulo, entendeu? E nos últimos anos da universidade eu comecei a fazer essa captação, né, de um vídeo ali, de um cara ali que eu conhecia. O primeiro cara que eu filmei pra esse documentário foi o Bita. Ele não apareceu no documentário, né, por conta de 1000 coisas. Teve muita gente que não apareceu no documentário, mas eu tenho os registros comigo, guardados, né, entendeu? Mas foi o primeiro cara que eu conversei. Eu conheci ele, inclusive, nesses rolezinhos mesmo, de finaleira de São Bento aí, né, e eu falei, ô Bita, eu tô pensando em fazer uma ideia aqui e tal. Gravei com ele um trecho dele comentando o que foi pra ele a São Bento. E a partir dele começou. Aí eu fui conhecendo outras pessoas, pegando e tal, pá, até que chegou num ponto que a gente resolveu montar uma equipe de fato, né? Eu levei isso pro pessoal do meu coletivo, né, da sua atitude, e a gente resolveu montar uma equipe, né, para trabalhar isso de uma forma mais contundente. Tivemos um projeto, né, para o programa Vai, da Prefeitura de São Paulo, fomos contemplados e aí podemos terminar o processo que já estava acontecendo. Foram 3 anos no total de pesquisa, foram mais de 60 horas, cara, de registro, né, que a gente teve que depois decupar, lapidar para fazer o documentário nos tempos da São Bento. E foi importante também a participação do Alan Beat, né? Sim. Do Andrezinho, né? O DJ do Sampa Crio. Né? Porque chegou um momento que ele chegou assim, pô, gente, eu gostaria de ajudar vocês nesse processo. Né? Eu falei, então, beleza, vamos somar juntos também. Né? E ele começou a trazer pra gente uns caras que não estavam mais na cena. Ó, eu tenho um contato, o Raul da Funkcia, entendeu? Eu falei, mano, eu não sei quem é porque eu não vejo, eu sei quem é de Oitiva, mas não sei quem é nas festas, nos rolês, porque eu não... Mas esse cara não mora mais no Brasil, mas eu falo com ele, a gente dá um jeito. Ele foi trazendo alguns caras que estavam fora já do circuito, entendeu? Do hip hop. E resgatou esses caras, né? Ó, eu contato desse aqui e tal. Falei, beleza, traz, vamos lá conversando. Foi uma experiência riquíssima, riquíssima mesmo. E, enfim, o material tá aí, tá disponível no YouTube gratuitamente, pra quem queira conhecer o documentário. Vocês chegaram a fazer peça física também, né? Sim, a gente teve uma tiragem de 1000 DVDs, certo? Que fazia parte do projeto também, teve 1000 DVDs. A maioria a gente acabou distribuindo mesmo em vários locais e tal, né? Porque foi dinheiro público, né? Só que a gente vendeu alguns também, porque o custo que a gente teve para fazer o DVD
o projeto como todo também acabou estourando o orçamento, né? Certo? Mas enfim, valeu a pena, é um material que está aí. E, modéstia à parte falando, é um grande material de pesquisa. Dali você consegue extrair muita coisa para dar continuidade em pesquisas, entendeu? Referente ao hip hop no Brasil. Agora a gente vai entrar aqui mais no nosso tema aqui. Queria que você falasse qual a importância da pesquisa para falar de hip hop. Para falar de hip hop, qual que é a importância da pesquisa? É justamente uma tecla que a gente vem batendo há algum tempo, né? Que é consolidar o hip hop na dinâmica cultural brasileira. É isso que nós temos que entender como um fato importante para a pesquisa. Certo? Que o hip hop é uma cultura global, nós já sabemos, nós já assimilamos, mas como que a gente coloca o hip hop dentro da dinâmica cultural brasileira? Certo? E não só colocar de qualquer jeito, mas a forma que nós temos para colocar o hip hop na dinâmica cultural brasileira. Então é necessário a gente pesquisar com calma, com cautela, com cuidado, entender, né, os discursos que estão postos na própria história do hip hop, entendeu? Nos seus variados momentos de assimilação, né? Certo? Que o hip hop nos anos 80 é uma coisa, nos 90 é outra, entendeu? São processos diferentes de assimilação. E esse processo de assimilação ele vai gerar um produto cultural. E esse produto cultural nós temos que entender toda a dinâmica que envolve ele para compreendê-lo dentro da dinâmica cultural brasileira. Então pesquisar o hip hop é importante para isso. A gente tem convidados para participar do programa. Maravilha! Né? Obviamente, bom. Contribuindo aí com uma sonora para falar com a gente, né? Então a gente vai ouvir aqui um depoimento do Jeff Ferreira. O Jeff Ferreira que acabou de lançar o livro Hip Hop Cultura anos, de né? Rua. 30 anos fez do 30 disco, anos, né? Em 2018, e ele lançou esse livro contando toda a história aí desse lançamento aí, né? E ele mandou um áudio pra gente pra entrar na conversa também. Vamos ouvir? Vamos ouvir sim. Aliás, o Jeff Ferreira fez um excelente trabalho. Eu recomendo muito a leitura do seu livro. Freestyle. Salve! Aqui Jeff Ferreira, falando sobre o arquivo e pesquisa do hip hop brasileiro, sobre a importância da pesquisa e de ter e se manter arquivos sobre a história do hip hop no Brasil. É sempre bom frisar aquelas frases que parecem clichê, mas que no fundo são verdadeiras, tipo, um povo sem memória é um país sem história, tá ligado? A história nos ajuda a entender não somente como foi um período, mas como será o futuro, quais serão as tendências, porque a história, mano, ela é cíclica, né? Ela se repete, seja na cultura, contra a cultura, na política ou no comportamento das pessoas. Então é importante estudar a evolução dos fatos, do contexto e dos protagonistas, né? Trazendo isso pro hip hop, pesquisar sobre o assunto é crucial para respeitar a história e a memória daqueles que pavimentaram a história que muitos hoje passam, né? O hip hop é uma cultura e pesquisar sobre a cultura é igual os antropólogos, né? Quando eles pesquisam sobre uma tribo, manja? O hip hop é uma cultura relativamente nova. Nós somos contemporâneos aí dos pioneiros. E isso é um bagulho assim bem louco, pois a cultura ela é tão madura e tão intensa que parece que existe desde o começo dos tempos, né, mano? E no documentário Nos Tempos da São Bento, do mano Guilherme Botelho, tem uma definição interessante sobre a memória, que diz que a memória é a capacidade de armazenar certas informações. E para quem viveu a fase inicial do hip hop, as informações, né, elas eram utilizadas para propagar a cultura, né, para fazer ela crescer. Para quem veio depois, essas memórias, né, através de um recorte, de uma matéria, de um vídeo, de uma música, elas servem para referenciar, para saudar, né, mano? É tipo querer ter estado ali, tá ligado? Com o passar do tempo, a memória também ela prega peça na gente, né? A gente tende assim a se esquecer de fatos. E uma história que não tem assim precisão de detalhes, ela também tem uma tendência a ficar desinteressante. Então essa é a importância do registro, da fotografia, do vídeo, da matéria do jornal, da resenha do blog e por aí vai. E hoje em dia, não tem mais isso, né? Por exemplo, a fotografia não é mais revelada, a fotografia ela não é mais física. Tem o stories do Instagram, né? Que dura ali só 24 horas, depois o registro some. Tudo é muito rápido, né? A capacidade de registro é mais sofisticada, mas também ela é mais descartável. Isso aí é perigoso, né, velho?
E o hip hop, ele merece registros dignos, né? Ele merece ter ali informação para posteridade, para continuar propagando, pra galera mais jovem conhecer como foi os tempos passados, tá ligado? Isso é de suma importância. O hip hop, ele fez uma revolução nas ruas, né? Através da música, da dança, do grafite, da discotecagem. E quem registrou, né, foram os próprios adeptos. Então aí também é um papel importante aí dos próprios adeptos continuar fazendo esses registros. Porque quando você troca uma ideia aí com um humano seu sobre futebol, né, um debate, a primeira coisa que você coloca ali na mesa são os títulos, né? E o hip hop tem isso também, né, mano? Cada disco é um título, cada show é um jogo e você vai debatendo. Só que às vezes é importante você ter um recorte ali para poder dar um truco no seu amigo, né? Então você leva um recorte de jornal, recorte de revista, e o hip hop ele precisa ter esses recortes também. Então é isso, muito obrigado pelo espaço aí, agradeço de coração, forte abraço, é nóis! Freestyle. Muito bem, esse foi aí o áudio do Jeff Ferreira, que falou inclusive nos tempos da São Bento, que é uma referência para ele, citou ali um momento ali, né? Sim, ele citou. No próprio livro também tem bastante citação do documentário, entendeu? Eu conversei com ele faz pouco tempo atrás, ele tinha falado dos enxertos do documentário que ele colocou no livro e como isso ajudou também ele poder estruturar a própria narrativa do livro dele, né? Entendeu? Pode crer. Ele mobiliza um repertório muito bom ali no livro dele de acervo, né? Pra poder comentar. Dos últimos tempos, das últimas coisas que eu li de hip hop, essa foi uma das mais interessantes, assim. Sim, pode crer. Ele tem um blog também, onde ele faz diversas entrevistas, né? Enfim, ele tá fazendo um trabalho muito bacana. Até costumo falar que ele é um dos comunicadores mais ativos hoje, né, do hip hop no Brasil. A gente falou de pesquisa, vamos falar de registro agora. Sim, a gente falou da importância da pesquisa, vamos falar da importância do registro. Qual a importância de se registrar e arquivar? Porque se registra e tem que arquivar, certo? Bom, registrar e arquivar são processos que operam conjuntamente, né? O registro, ele por si só não fala nada, né? Certo? É importante nós termos uma relação com esse registro. Dali que a gente vai poder extrair o que a gente pretende enquanto perspectiva, ok? Enquanto arquivar, se fala muito sobre arquivos institucionais, né? Temos que montar um arquivo institucional do hip hop, temos que montar um arquivo e tal, isso que aquilo. Mas o que nós temos hoje de coisas arquivadas de hip hop, tá muito preso aos acervos pessoais. Tem muita gente que guarda consigo acervos riquíssimos de hip hop, certo? Que podem mudar até a nossa concepção de narrativa. Se nós pegarmos esses arquivos públicos, você tem muita coisa que foi produzida pela grande mídia. Se você for no arquivo do Estado, você encontra lá. Muita coisa. Aliás, eu recomendo para quem pesquisa que vá até o arquivo do Estado. Fica no Tietê, para pesquisar lá, a pesquisa é gratuita, né? E lá tem muita coisa. Se você tiver dimensão de datas, você consegue puxar ali muita coisa, entendeu? Mas nós temos esses arquivos hoje pessoais. Quando eu estava no processo de pesquisa do documentário da São Bento, eu tive o prazer de visitar algumas pessoas e os acervos que eu fui descobrindo, que estão ali com essas pessoas ali, é ouro, cara. É ouro. O Rune Yoyo tem um acervo fantástico sobre hip hop, muita coisa mesmo, principalmente dos anos 80. Tem bastante coisa ali, né, no acervo dele. O Case One, né? Tem muita coisa também, inclusive no próprio documentário da São Bento, nessa ideia de registro e arquivo, eu chamei o Case uma vez de canto e falei: Case, o material que você tem, cara, tem que ser melhor divulgado, melhor difundido. Exatamente. Tá? E por conta disso, a gente acabou fazendo o livro Hip Hop Cultura de Rua. Eu ia comentar sobre. Entendeu? Eu só não trouxe ele aqui porque eu tenho ele e você já autografou. Então, se tivesse autografado, eu ia trazer aqui. Entendeu? Ali é um exemplo, né, de trabalho que a gente tá ajudando, né, a se realizar, certo? É tornar esses arquivos, esses acervos, né,
públicos, né? Pra gente poder ter um pouco mais de dimensão disso daí. Enfim, tem muitas pessoas que têm isso daí no seu acervo pessoal. O Roger do Jabaquara Break tem bastante coisa também. O Alan Beach, os Gêmeos Grafiteiros tem muita coisa. Enfim, tem muita gente que tem isso daí, né? Tem um trabalho também que eu queria citar aqui que é fundamental. Tem um rapaz, o Rick Bass, lá de Santo André, e ele mantém um site, a história do hip hop. Que ele posta, né? Posta muitos vídeos, muita coisa mesmo, flyer, vídeo de entrevista, vídeo, enfim, que aborde qualquer coisa relativa à cultura hip hop, entendeu? Ele posta lá, certo? Esse é um trabalho fundamental. Que entra no lance da importância do registro e do arquivo, né? Sim, ele tem isso até hoje porque ele conseguiu registrar e de certa forma arquivar. Né? Que é o que mantém a coisa viva. A gente vai chegar nesse ponto de manter a cultura viva com esses arquivos aí. Mas, mano, e quais as diferenças, assim, da questão de registrar com o passar dos anos, assim, né? As transições, assim, da cultura, assim. Se perdeu um pouco, ainda se mantém essa preocupação em querer registrar? Como é que se enxerga isso? Da forma que a cena tá caminhando, se existe essa parada de registrar e de arquivar também? Então, depende muito da relação que as pessoas têm com a cultura, né? Certo? Tem pessoas que são preocupadas em ter esse registro e em arquivar aquilo ali. Tem pessoas que é momentâneo, né? Que tira uma foto momentânea ali, isso que é aquilo. Muita gente fala que isso aí perde o sentido, perde a ideia de arquivar as coisas e tal. Mas acredito que não, Marcílio, porque é tanta gente filmando, tanta gente batendo foto hoje, né? As coisas assim, que sempre vai ter alguém que vai guardar isso daí. Certo? Sempre vai ter alguém para guardar isso daí, né? Então não se perde assim tão fácil, né? Agora, no tema que você também tinha falado, dessa mudança da forma de se registrar o hip hop, tá? Ela é evidente, né? Isso é uma coisa óbvia, a gente percebe isso daí. Os materiais que eu tive acesso da década de 80, você percebe muito bem ali que quando é arquivo pessoal, né, você tem uma dificuldade muito grande de ter um negócio com qualidade, porque não tinha acesso a uma máquina fotográfica né, bacana, entendeu? Você não tinha acesso a uma filmadora bacana, entendeu? Porque era muito caro na década de 80 e 90 você ter acesso a isso daí. Então o que você tem de registro feito por pessoas é muita coisa caseira, né? Fotos tiradas, a maioria tudo com ISO 100, né? Sim. Falta uma iluminação ali e tal, falta enquadramento, falta foco, entendeu? Mas dali a gente extrai muita coisa. Mas você acha que tem uma acomodação hoje do tipo, pelo fato da gente ter todos esses recursos, uma câmera boa num celular, uma DSLR, né? Sei lá, qualquer coisa, até a sua televisão grava hoje, entendeu? Você acha que rola uma acomodação por ter o fácil acesso e naquela época, ali nos anos 80, 90, que não tinha tanto acesso a equipamentos de qualidade, ou até mesmo equipamentos mais amadores, ainda tinha preço alto. Inclusive, nos anos 90, o Brasil passou por uma das principais crises econômicas, né, de inflação. Um dia um preço tá uma parada, no outro tá 8 vezes mais entendeu? Você acha que rola uma acomodação? Porque agora eu tenho um celular da hora que grava, não vou me preocupar em gravar. Sei lá, em registrar alguma coisa. Não sei se é acomodação, mas a própria relação que as pessoas passaram a ter com a memória, né? Entendeu? Esses aparelhos que nós temos hoje, que cada vez mais tem um poder de arquivamento maior, né? Certo? Muda a nossa relação com a memória, né? A gente deixa muito a responsabilidade da máquina de registrar aquele momento ali, né? Entendeu? Tem coisa que a gente vai saber só com o tempo, né? Entendeu? A gente vai saber daqui 10, 15 anos se isso foi bem arquivado ou não, entendeu? Só daqui tem que dar esse tempo para poder ver se essa experiência nova de registro vai gerar novos arquivos ou não. Exatamente. Entendeu? Mas é bem isso, né? Se a gente for fazer uma prospecção futura aí, que a gente está falando aqui de arquivos. Você falou dos trabalhos, principalmente nos tempos da São Bento, que você teve que pegar arquivos lá atrás, anos 80, no começo, falar com outras pessoas que conheciam outras, tudo. Será que daqui 15, 20 anos vai rolar esse cuidado de falar, puta, lá em 2019
rolava essa parada aqui. Tem um documentário disso, como era a cena. Então, tem pessoas que estão antenadas nisso, certo? A maioria você vê que não, que você tem aquele registro imediato, põe no history, dura 24 horinhas e vambora, pau no gato. E nem backupeia, né? Nem backupeia, já sumiu. Entendeu? Mas tem pessoas que têm preocupação com isso, certo? A São Bento, ela voltou, eu falo da São Bento porque tá um pouco mais evidente aqui na nossa prosa, tá? A São Bento, por exemplo, ela voltou os encontros em 2015. Sim. Tem um rapaz que tá indo lá em todos os encontros e que ele tá fotografando, praticamente virou o fotógrafo oficial do rolê ali, entendeu? E isso é um material que futuramente, Sim. certo? É muito importante e vai ser muito interessante. Mas será que as pessoas vão olhar... Eu tô te provocando aqui, né? Sim, cara, vamos lá. Será que as pessoas vão olhar com esse saudosismo que a gente, puta... A gente tá aqui em 2019, falando do começo do hip hop, tudo bem que tem todo esse apelo por ser o início da cultura no Brasil, né? Mas será que em 2040, né, daqui 20 anos, vão olhar com esse saudosismo? Puta, em 2019... o barato era da hora mesmo. O saudosismo, ele é um sentimento inerente ao ser humano, né? Quando você avança na idade, isso vai aparecer com certeza. Não tem por que não aparecer, entendeu? É até romântico, é bonito. É romântico. É bonito. Nós somos românticos, né? Assim, sim. Se a gente tá fazendo um programa com esse tema, porque... É porque também faz parte. Exatamente. Então, acredito, Marcelo, que as pessoas... Isso faz parte, né? Esse sentimento de saudosismo faz parte das pessoas. Daqui 20 anos isso vai ter, sim, com certeza. Vão olhar com esse olhar de saudade, tudo bonitinho, né? Entendeu? Mas também a gente tem que pensar no olhar técnico pra coisa, né? Você tem um olhar que é o olhar ai, que bonito esse período, que gostoso que foi, que saudade, isso que aquilo. E também tem um olhar mais técnico, né? Sobre o que a gente pode extrair dessas fotos daqui 20 anos, ou como a gente observa essas fotos antigas e tenta extrair delas informações, entendeu? Você tem formas de lidar com o passado, certo? Você tem formas de lidar com o passado. Não dá pra gente colocar tudo no mesmo balaio assim, entendeu? A gente tem mais um convidado aqui que vai chegar aqui mandando uma ideia pra gente, que é o Gil Souza, da revista Elementos, né, e do Central Hip Hop, Central Girls, né, que é uma loja também de roupas, né, voltadas pro hip hop. O Gil trabalhou também durante muitos anos com Bocada Forte, né, que para nós comunicadores com certeza foi uma das influências e referências. O Bocada Forte também pegou muita estrada com buraco, terra, pedra e deixou lisinho para muita gente também, né? E o Gil vai mandar uma ideia pra gente aí. Solta aí. Freestyle. Salve Marcílio, tudo bem? Aqui é o Gil, revista Elementos. Vou tentar falar sobre o tema que você me pediu. Espero que eu contribua para o debate ou para a reflexão. Tenho muito para dizer sobre esse assunto. O espaço acaba ficando até pequeno. Como hoje a gente vive tempos em que as pessoas só ficam na superfície, ou seja, a grande maioria não pesquisa muito, só consome o que chega até elas, pelas timelines, pelos stories, pelo WhatsApp e muito conteúdo patrocinado. Então, mais do que nunca, preservar a história é importante em qualquer cultura, e no hip hop não poderia ser diferente. Afinal, ele é a cultura dos povos do gueto. Nós temos dança, música, artes plásticas, moda, linguagem própria, enfim. É uma cultura dos guetos do mundo. Tão importante quanto preservar e pesquisar essa história é passar ela para frente. Infelizmente, o hip hop brasileiro sofre um pouco com essa falta, não da preservação, porque eu e várias outras pessoas espalhadas pelas quebradas do país inteiro têm acervo pessoal e muita coisa guardada. Mas a falta de visibilidade, organização, a centralização desse conteúdo para que ele possa ser pesquisado, estudado e passado adiante acaba sendo um problema. A preservação e a pesquisa não está apenas no material físico, mas também na valorização das pessoas que viveram a história. Muitos dos grandes nomes que foram essenciais para a consolidação da cultura hip hop brasileira, eles estão vivos, mas não são tratados com o respeito que merecem, eles não têm a visibilidade. E acaba que as novas gerações sequer sabem quem eles são. Essas pessoas são guardiões dessa história, precisam ser tratados como tal e precisam ter a sua existência evidenciada, para que os mais novos saibam sobre eles, pesquisem sobre eles, conversem com eles e os reverenciem também, por que não? Afinal, eles foram e continuam sendo os pilares da nossa cultura. Sobre organização, as casas de hip hop que existem hoje, por exemplo,
podem servir como locais onde esses materiais, discos, flyers, revistas, DVD, CD, vídeo, livro, foto, tudo, estejam disponíveis para esse tipo de pesquisa. Quando essa história se perde, a cultura enfraquece. Muitas vezes eu vejo os mais novos achando que estão inovando em algumas coisas, quando na verdade só estão repetindo e às vezes até fazendo melhor ou pior a mesma coisa que já foi feita em outros tempos. Se você não conhece o passado da sua cultura, você não pode dizer que está inovando ou revolucionando em algo. O conteúdo que eu tenho guardado não são coisas que eu fui atrás hoje. São materiais que fazem parte da minha história de vida também. São discos que eu comprei quando foram lançados, flyers de eventos que eu estava presente, fotos que eu tirei, vídeos que eu filmei. Enfim, eu vivi a história e mesmo assim pesquisei muito sobre ela, e a minha pesquisa foi feita muito conversando com as pessoas que foram os arquitetos, foram as pessoas que asfaltaram um caminho que por muito tempo foi de terra, cheio de pedra e esburacado, e hoje está asfaltado. A gente pode dizer que está lisinho. Então, resumindo, precisamos preservar, passar para frente, respeitar e colocar em evidência os pilares, o fundamento. Mais respeito pelos arquitetos, pesquisem sobre eles, conversem com eles enquanto eles ainda estão por aqui, porque na nossa cultura, por mais que tenhamos tanta tecnologia, a oralidade continua sendo a melhor fonte de transmissão de conhecimento. Saber quem é fundamental para a gente não se decepcionar lá na frente. Obrigado por lembrar de mim, salve todo mundo que vai ouvir, segue lá no Instagram, @elementosmag, acesse o blog revistaelementos.com.br, abraço. Freestyle. Bom, tá aí, né? O Gil mandou uma ideia legal, né? Que ele falou da questão de valorizar. Sim, ele citou um negócio muito interessante, que é que nós somos contemporâneos a esses arquitetos, né? Uhum. Da cultura. E a gente tem que aproveitar esse momento para poder conversar com eles também, tentar captar o máximo de informações possíveis ali, né? Certo? Aliás, tem poucas pessoas do hip hop que deixaram seu depoimento no museu da pessoa, né? Tinha que ter mais, cara. Tinha que ter mais. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Hoje em dia, até a gente estava comentando ali um pouquinho antes aqui de entrar sonora e tal, da questão do stories mesmo no Instagram, que 24 horas depois some, ninguém guarda, ou se daqui 20 anos vão olhar com esse saudosismo. Hoje, com o consumo de hip hop no Brasil, cada vez mais de pessoas jovens, entendeu? Ouvindo, cada vez mais adolescentes, assim, aderindo, tendo lance do lifestyle, enfim. Você acha que rola uma preocupação com o que aconteceu lá atrás nesse sentido? Você acha que, vindo dessa galera que chega agora, que está conhecendo sobre hip hop agora, você acha que existe um interesse em buscar o que foi o começo disso? O que foi essa estrada cheia de buraco e pedra, né? Como mesmo disse, o Gil tá lisinho agora, a galera chega e já dá pra fazer um moonwalk ali de boa, né? Que não vai cair, né, meu? Mas a gente pegou realmente bastante estrada de terra aí. Você acha que o pessoal se importa com isso? Saber, puta, lá atrás os caras capinaram aí esse mato aí, hoje tá suave, a gente já chega, já tá... Você acha que as pessoas se apegam a isso ou não? Já chega, não, beleza, é isso mesmo, vamos continuar aqui. Excelente pergunta, Marcelo, excelente pergunta mesmo, tá? Depende da relação que essa pessoa tem com o hip hop, ok? Eu tenho observado muita molecada nesses rolês mais novos, alguns vêm falar comigo até quando eu vou dar uma palestra, dar uma aula, eles vêm conversar comigo, perguntar coisas, e depende da relação que eles têm. O hip hop ele tornou-se um produto, certo, mundialmente conhecido, ok? Então a gente tem que distinguir nesse meio quem é que consome o hip hop e quem vive o hip hop, ok? Dependendo dessa relação, aí a pessoa vai atrás desse histórico ou não. Boa parte da juventude hoje, assim como foi também na nossa juventude, sim. Apenas consumiu o produto que chegava ali de imediato. Consumia, marcava a época, dançava, curtia, enfim, fazia as atividades em torno disso daí. Pouco a pouco você vai incorporando isso como um aporte cultural consigo. Aí é nesse momento que entra a importância, né, da pessoa ir atrás desse histórico, desses arquivos, entendeu? Você percebe aí. Quando a pessoa ela começa de fato a compreender o que é a cultura hip hop, aí ela vai atrás das informações, entendeu? Mas não é todos, né? Não são todos, né? Sim. Entendeu? A maioria dos jovens apenas consome o que chega pra ele, como consome a batata frita no mercado, da mesma forma. Eu falo a questão mesmo de adolescentes, pessoas mais jovens, porque eu, quando me inseri na cultura hip hop, eu era um adolescente.
né? Tinha 13 anos de idade, foi até aquele momento que eu falei pra vocês, que eu comecei a participar com vocês lá das oficinas e tal. O que fica até pra gente pensar e discutir aqui, será que agora que a gente tá um pouco mais velho, que a gente já sabe um pouquinho da história, será que a gente tá passando isso também pra nova geração? Será que a gente se preocupa com isso? Ou a gente tá só dando orelhada? Ih, esses moleques não sabem de nada, já chega pegando a janelinha do bonde, entendeu? Boa. A gente tá também, a gente que é um pouco mais antigo de caminhada, né? Eu não vou usar esse termo antigo, então que tá um pouco mais experiente. A gente também se preocupa em trazer pra nova geração a história do hip hop, do que você vê? Se preocupa, sim, se preocupa. Se você pensar o material que a gente produz, é isso, entendeu? O documentário da São Bento, o livro do Hip Hop Cultura de Rua, o livro que o Casey lançou com o Ru depois, que é o Eixo 1 também, é uma preocupação com isso. O próprio trabalho do Jeff Ferreira agora, uma preocupação com isso, entendeu? Entre outros materiais que estão circulando aí de altíssima qualidade. Preocupa-se em transmitir esse legado, essa história que nós temos mesmo, né? E sem ser aquela coisa de oreada. Não, você tem. Não, tá ali, ó. O material tá aqui, ó. Entendeu? O material tá aqui. Vamos trabalhando pouco a pouco. Tem muito cara que faz oficina hoje e que uma das condições da oficina é transmitir primeiro essa história do hip hop, entendeu? De uma forma que as pessoas possam entender o porquê que ela tá se envolvendo com aquilo ali, ou porquê que ela pode se envolver melhor com aquilo ali, e dá um sentido também para além do consumo, né? Dá um sentido para além de você consumir hip hop, é você entender aquilo como o seu lifestyle mesmo, como você citou. Pode crer. Você falou antes das oficinas, do que você tem acompanhado. Como é que tá essa questão das oficinas, né? Existem oficinas por aí? Se você tem acompanhado alguma, qual que é a tratativa? De que forma é tratado o hip hop nas oficinas hoje? Depende do ponto de vista. Por quem é oficineiro, aquele é a cultura, certo? E que ele vai transmitir as questões básicas da cultura, enfim, tá ali. Tem muita oficina ocorrendo nesses projetos sociais, né? Por diversos locais nas periferias de São Paulo. Fábrica de Cultura é um deles, né? As fábricas de cultura sempre tem oficinas ligadas às danças da cultura hip hop, entendeu? Sempre tem cara fazendo oficina de MC, tá? Então ali você tem uma preocupação muito grande de se transmitir aquilo como cultura, certo? E esses materiais que tratam da história do hip hop, tanto com imagem, tanto com imagem fotográfica, tanto com imagem de vídeo, são suportes pedagógicos para se transmitir essa história do hip hop. Faz parte das oficinas, né? Não tem como. Pelo menos as pessoas que eu conheço, que eu converso, que estão aplicando oficina, que eu vou visitar, né, trabalham com esses materiais. Hip hop, de certa forma, não saiu das quebradas, né? Não saiu. Por mais que ele tenha se massificado, ele não saiu das quebradas, né? A gente percebe quem é, mas você está ligado, mas se você olha e fala, mano, ali, você sabe. Esse aí você fala, você sabe. Mano, agora provocadinha básica. A chacoalhada. Mas ele é bom nisso, né? Ele faz umas perguntas que é bem... Ele gosta de beliscar o pericárdio dos seus convidados, né? Sabe qual é que é, né? Mano, o que é necessário para se manter a história do hip hop viva? Uau, pergunta ousada. Tá? O que é necessário para se manter a história do hip hop viva? Primeiramente, a gente ter a plena consciência de que isso é uma cultura, certo? Nós vamos ter a plena consciência disso. Ok? E temos que ter a plena consciência da importância que o hip hop tem na nossa formação enquanto sujeito histórico e social. Se a gente tiver plena consciência disso, a gente consegue manter a história viva. Ok? A gente consegue manter a história viva. Mas uma coisa é a gente manter a história viva para nós, para passarmos esse legado para nós. Outra coisa é a gente manter a história viva para discutir a nossa condição enquanto sujeito na dinâmica cultural brasileira. Então são coisas distintas. Você como um professor, e você até mesmo levou o hip hop para academia, certo? O hip hop, para mim, ele é a cultura artística brasileira mais transformadora no campo da arte, a mais transformadora. Não existe outra. A gente está falando de Brasil, que é um país que tem uma cultura artística muito forte. Determinadas regiões, durante vários anos, mas de transformação mesmo do ser humano, e de formação e educação. O hip hop para mim é a mais transformadora. O hip hop precisa estar nas escolas, na faculdade, como que é? Já esteve, hoje não está mais, ou ainda está, de certa forma, como ele transita no setor acadêmico? Certo. Na academia o hip hop sempre foi estudado, né? Mas por pessoas que são de fora do rolê, né? Então a forma que as pessoas têm para compreender o hip hop é diferente de nós que somos do meio, né? O debate que nós promovemos é outro.
entendeu? O hip hop ele sempre teve nessas instituições, certo? Sempre esteve lá, nunca foi negado o hip hop nesse espaço. A grande questão é como as pessoas observam esse fenômeno cultural, como que elas vão lidar com o substrato do hip hop dentro desses espaços, certo? O hip hop na escola ele já esteve presente de diversas formas, desde com os indivíduos, nós quando estudávamos, a gente fazia hip hop na escola, certo? Você foi dentro de um espaço escolar que você desenvolveu né, seus saberes sobre hip hop, entendeu? Então ele sempre esteve ali, certo? Então essa relação do hip hop com as instituições não é novidade, também não é problemática, ok? A grande questão é como a gente observa o hip hop dentro desses espaços. Eu queria que você comentasse agora, porque assim, né Guilherme, eu posso dizer que entrevistei 80% do rap nacional. Sim, fantástico o seu trabalho, Marcelo. O seu trabalho é fantástico. Eu tive essa grande oportunidade de fazer isso com o Freestyle. Sou muito grato ao programa Freestyle por isso, né? Porque querendo ou não, você não só entrevista, como você aprende também, você se desenvolve e acaba até... Esse conhecimento, isso que você aprende é um conhecimento que você pode passar para as pessoas. O programa Freestyle conseguiu trabalhar isso, né? Mas ainda falta gente. Tem gente que eu quero ainda, né? Antes de encerrar. Eu recomendaria, inclusive, cara, que você pegasse outros pesquisadores. Tem muita gente, a gente tá falando de academia agora há pouco, tem muito cara que é formado no hip hop e que foi pra academia. Sim, certo? Sim. Foi um caminho meio que natural, assim. Tem excelentes pesquisas de hip hop na academia e que a gente não tá tendo acesso. Entendeu? A pesquisa do Renan Inquérito é uma pesquisa fantástica. Recomendo a leitura da pesquisa dele. Tá saindo uma outra pesquisa agora sobre a Batalha da Matrix, lá de São Bernardo do Campo. Né? Uma excelente pesquisa feita pelo sociólogo Felipe Oliveira Campos, Felipe Choco, certo? Excelente pesquisa. Ok? Choco que era MC? Que é MC? Isso. Que fez dupla com sarcasmo? Isso, naquele excelente disco Para Além do Capital, cara. Você falou, Felipe tal Choco. Só o Choco, será? São Bernardo? Eu já liguei, entendeu? Sim, cara. Então, a pesquisa dele tá saindo agora do forno, hein? Esse ano sai. São pesquisas excelentes sobre hip hop. São formas diferentes da gente compreender a cultura, de discutir a história da cultura, de discutir como que a cultura está presente na sociedade. Legal. Certo? Enfim. E também... é necessário que a gente tenha acesso a esse material para até elevarmos o nível da nossa discussão sobre hip hop. Exatamente. Entendeu? Porque o hip hop ele já não é mais novidade. O hip hop, qualquer moleque hoje já faz os trejeitos, já isso, aquilo, ele não é mais a novidade. Entendeu? Agora a gente tem que saber como tratar essa nossa cultura, né? Pode crer. E justamente eu citei essa questão de entrevistas que eu quero fazer ainda, porque eu vou chegar inclusive nesse ponto de pesquisa. Um dos caras que eu quero muito falar, sim, não tive oportunidade, acabei até nem fazendo contato, apesar de já ter conseguido contato ali quando a gente estava produzindo o programa em vídeo, é o Ataliba, né? Sim. Região Abissal, Ataliba afirma. Esse aí tem história para contar, né? E eu pretendo entrevistá-lo ainda nessa temporada do programa Freestyle. Mas eu falo isso porque você já teve essa oportunidade, inclusive desenvolveu uma pesquisa, né? Você até me convidou para trocar uma ideia, para falar um pouquinho do meu contato sobre hip hop lá, né? A gente foi numa lanchonete lá para trocar ideia. Você queria ali ouvir um pouquinho da minha experiência para poder contribuir de certa forma com a sua pesquisa que você estava fazendo. Eu queria que você falasse sobre essa pesquisa, o lance com a Ataliba afirma, o próprio Ataliba Man, né, o Região Abissal, enfim, o Região Abissal que fez o primeiro disco de rap de um grupo, né? Então isso é história. Isso precisa ser passado. Fala um pouquinho pra gente dessa pesquisa aí. Como é que foi isso? E se tá acessível também pra galera. Né? Certo. Isso é importante, Marcelo. Inclusive, já vou até falar aqui. Isso vai ser publicado em livro. Tá? Eu acredito que esse ano a gente sai. Eu tô negociando com 2 editoras. Tá a sua parte lá da entrevista. Eu tô citando lá também. Mesmo? Pô, claro, legal. óbvio. A gente conversou durante o processo. Foi fundamental. Foi fundamental. Enfim, essa é uma das grandes questões da importância de se pesquisar o hip hop, tá? Mais do que você só pegar e disponibilizar um registro, é você disponibilizar um debate sobre esse registro. Uhum. O que isso significa naquele momento histórico, o que isso tem a ver com as condições atuais, enfim, são coisas que um historiador deve fazer.
né? A pesquisa com a Taliba, ela durou agora 3 anos também. Fiquei nos últimos 3 anos pesquisando a obra dele de ponta a ponta, ouvi todos os discos, todas as composições, transcrevi letras. Foi um trabalho bem minucioso, cuidadoso, de entender a capa do disco, entender Uma das coisas que eu acho interessante, Marcílio, nesse processo todo, é que para eu pegar e pesquisar a obra da Taliba, eu tive que transcender a nossa ideia de fonte histórica, tá? A fonte histórica não foi só uma foto, não foi só um vídeo, certo? E não foi só a letra da música. Para eu poder voltar nessa história e extrair dali um debate que está posto no material que eu vou disponibilizar, eu tive que entender a forma da música como um corpo documental. Isso aí é uma questão que eu acho crucial, pontual, porque da forma da música, de como que você pensa a composição sonora do rap, ali tem um documento histórico muito pouco explorado pela gente. É muito pouco explorado. E o contato com a obra do Taliba me fez observar esse corpo documental de uma forma diferente e trazer uma nova perspectiva de se compreender esse início do rap, ok? Foi fantástico poder pesquisar a obra do Taliba, entender melhor como é que funcionava, né, a mente desse grande artista durante esse período de carreira dele, que foi curto, né? A carreira dele durou de 88 até 95. Né? Mas enfim, a grande importância é que o Taliba, não só o Taliba, né, mas o grupo que ele fazia parte da região abissal, ele foi o primeiro experimento autoral de rap. E quando você pega o disco dele para estudar e faz daquilo ali um corpo documental, você começa a perceber o que esses caras estavam tentando buscar de timbre para se compor o que foi o rap. Então isso é fundamental. Você pega o disco do Taliba e afirma, do Região Abissal, o primeiro coloca ali, foi o primeiro disco, como você citou aqui, primeiro disco autoral de rap de São Paulo. Tá? O que esses caras estavam tentando dizer com a sua música naquele momento? Em 1988, ano do centenário da abolição, ano da fundação do Instituto Gueledés, certo? Que por sua vez também é um instituto que é tributário da reorganização do movimento negro, entendeu? Época da Constituição Cidadã, certo? Da nova Carta Magna do Brasil. Então isso tudo está posto ali, ó. Se você ouve a obra dos caras, você começa a perceber a relação desses artistas com essa cultura que estava emergindo e de como essa cultura lidava com essa dinâmica brasileira. Tá ali no disco dos caras, entendeu? Então você tratar a forma da música como um corpo documental é uma outra possibilidade de a gente poder pensar também essa história do hip hop. Para além desses registros mais comuns, né? A foto, a letra, certo? Isso também é um registro. O que nós possuímos de imaginário também pode ser utilizado como um documento. Não só o disco do Região Abissal, como também o próprio Taliba e Afirma, né? Que tem as músicas clássicas como Política, né? Sim, sim. Até hoje eu gosto muito de... Às vezes eu pego a versão... aquela versão mais charme, tá ligado? Eu gosto mais. Você fecha a versão de estúdio que fala, né? A versão de estúdio, né? Que é... A instrumental é da Mary J. Blige, sim. Né? E também tem a Janet Jackson também utilizou o mesmo instrumental, né? Essa música do Taliba Política, e por que parece, ele falou pra mim que pra ele, essa música é boa, mas ele achava a Sistemon de 88 mais revolucionária. Eu falei, sério, Taliba? Ele falou, sério, eu acho mais revolucionário, mais impactante pra época, né? A música política do Taliba, ela tem uma especificidade, né? Ela é uma música abrangente no seu discurso, ela é muito abrangente no seu discurso, certo? E o capricho dele em compor aquilo ali, cara, é a linguagem, fora de série, né? A linguagem. Aborda, né? Meu, é uma coisa realmente sim, à frente, né? À A gente frente. costuma falar, já fulano tá à frente do tempo. Naquele tempo já rolava isso com a Taliba, né? A forma que ele comunicava, né? Que ele escrevia, que ele empregava as palavras, né? E às vezes são palavras que, tipo, a gente tá muito ali, eu acredito que não conhecia, entendeu? Algumas palavras ali... Algumas palavras são muito complexas. Nunca ouviu falar e se ouviu falar no rap. Umbrícola, publícola. São palavras que no rap eu falei, nossa, eu nunca, entendeu? Eu demorei 20 anos pra entender o que esse cara tava querendo falar. Rimando tudo, né? E rimando tudo. Já tem um lance do talento como músico ali também. Então, né, nesse período ele já tava, a obra dele ali já estava bem consolidada, né? Ele, enquanto artista, já estava bem consolidado. A métrica que ele já aplicava ali já era muito bem elaborada, certo? E ele é um cara que sabia muito bem o que ele estava falando naquele momento ali, né?
certo? E tornou-se uma música que virou referência, uma música atemporal, né? Sim, atemporal. Atemporal, né? Se você colocar ela em outros momentos da história, você pode dialogar. Que ela vai se conectar, né? Sim, ela foi relançada agora em 2017 pelo Remanescência, né? Sim, com vários artistas. Com vários artistas, né? Né? Interpretando. Mais de 60 artistas interpretaram essa música dele, entendeu? Então, isso também pode ser entendido como um documento histórico. Sim. Entendeu? Certo? Total. Aliás, na música dele, só tem 2 momentos que você consegue colocar ela no seu devido lugar, historicizar, na escuta. É quando ele fala 2 momentos históricos na qual ele está dialogando ali naquele momento. Que ele fala sobre essa política do choque heterodoxo. Uhum. É quando ele fala do choque heterodoxo do governo Collor, né? Uhum. Certo? De congelamentos de preço e tal. Pai, você, aqui você... Entendi, essa música foi feita nesse momento. Certo? E quando ele fala parlamentarismo, monarquia ou república, mudam todos, terão todos forma única, porque ele tá falando daquele plebiscito que aconteceu em 1993, né? 93 ou 92, se não me engano? 92, né? Uhum. Entendeu? São os elementos que você percebe que essa música foi feita nesse momento histórico ali, entendeu? Ali você tem 2 documentos históricos que nós, enquanto pesquisadores do hip hop, temos que se atentar, certo? A música como um todo, ela pode ser atemporal, mas ela tem elementos ali que colocam ela no seu devido lugar, que você historiciza ela. Entendeu? Essas são as atenções que nós devemos ter enquanto pesquisador, né? Sim. E saber muito bem, além disso daí, o que ele estava tentando dialogar com esse momento, né? Então, como o Freestyle também é um programa que ficou caracterizado, marcado por indicações, a gente falou de um monte aqui, então fala pra galera, né, procurar esse disco do Região Abissal, de 88, 89, né? Ainda acha em sebo, viu, o vinilzão, viu Guilherme? Sim, acha. Dá uma procurada, garimpada, acha essa raridade aí. Não só esse, eu recomendaria esse de 88, do Região Abissal, o de 1990 também, que foi o primeiro disco gravado em sistema digital. Pode crer. O primeiro disco de rap brasileiro gravado em sistema digital foi feito lá no Vander. Sim. Né? Um cara pra você conversar, Marcelo. Sim, pô, o Vander a gente tá direto ali com ele. Certo? É um cara pra conversar. O Vander simplesmente mixou o rap nacional. Sim. O ateliê, todo mundo ia no ateliê. O disco de 90 do Região Abissal, feito lá no Ateliê Estúdio, também é uma obra-prima do rap a ser analisada, a ser bem pensada, entendeu? Mas, Círio, uma coisa interessante aqui, a gente tem que pegar mesmo esses discos de rap, certo? E tratá-los eles como documentos também. Sim. Quem tem acervo de disco de rap também tem muita coisa, entendeu? Sim. Tem muita coisa. Muita coisa ali, cara. Saiu muito disco, né? Saiu. Entre 88 e 90 entre 1987 até 1995, aproximadamente uns 175 discos de rap foram feitos, entendeu? Então nós temos 175 corpos documentais, e se pegar isso por faixa de música, aí então ali tem muita coisa pra gente analisar do rap nesse momento ali. Muita coisa mesmo. Também a carreira do Ataliba com a Firma também é legal, inclusive um disco que tem a música Política, Fim de Tarde também. Fim de Tarde é regravação, né? A regravação da... Esqueci o nome dela. Silvia Telles. Fat Family também regravou. Regravou também. Um monte de gente gravou essa música, né? Sim. Mas, Marcelo, é o seguinte, quando você pega o disco do Ataliba, esse de 94, que eu acho também uma obra-prima do rap ali, certo? E você pega ali, coloca ali enquanto corpo documental, Fim de Tarde e Pura são 2 músicas que vieram por escolha do produtor. É mesmo? O produtor era o Reinaldo Barriga, né? O Reinaldo Barriga, ele produziu o Sandy Júnior lá, Júnior, entendeu? Certo? Foi escolha do produtor. Porque quando você pega o agradecimento dos discos, que ele fala assim, o agradecimento e as inspirações, né? A Ataliba Firma se inspirou nesse artista pra pensar o disco. Ele cita, de Tim Maia, a Bezerra da Silva, Funkadelic, mas não cita quem fez Fim de Tarde. Entendeu? Então o que a gente escola com isso daí? Isso aqui foi coisa do produtor, então. O produtor colocou isso pra encher o disco. Entendi. Entendeu? E era o que o produtor tinha de concepção de black music, certo? Ele tinha essa concepção de black music, entendeu? Tá o quê? Os caras que estavam produzindo o disco, quem manjava de black music ali era o Grandmaster Duda, que era o DJ da Chic Show, esse exímio DJ, certo? O Cri e o Ataliba. O resto da galera não manjava nada de black music. Não tinha dimensão, não frequentava os lugares, entendeu? Tinha uma ideia rasa, assim. Então, quando foi pra preencher esse disco, aí o produtor pegou o quê? O Christian de referência. Então, pega lá, Fim de Tarde, certo? E coloca no disco. E coloca Pura também, que é uma gravação do Almir Ricardi. E as 2, né, dessas músicas aí eram feitas pelo Lincoln Olivetti, Robson Jorge, essa galera que fazia
sons na década de 80. Mas por outro lado, teve o grande love song do rap nacional, tá nesse disco. A Feminina. É o grande love song. É um grande love song. Não, acho que é o maior love song. Sério mesmo? Do rap, mano. Do rap? Mano. Cara, que incrível. Eu dancei muito esse sonzinho agarradinho, baile de vassoura. Eu acho que não, vai. Chega de achismo, certeza, mano. Certeza. Feminina da Talib afirma é o love songs do rap, assim, o maior de todos os tempos. Mano, e é a música que tá mais bem trabalhada nesse disco, hein? Política e ela. Se você pegar pela qualidade de master e mix, tá ligado? Ali, mano. Excelente. Essa música, aliás, essa versão do Feminina, ela é regravação, né? A primeira versão é de 90, né? Certo? E nessa regravação de 94, o ganho, cara, com o refrão... Sim, realmente que é a versão que mais circulou, que todo mundo conhece, né? Tocou em rádio e tudo, né? E embalou muitos casais ali. Embalou muitos casais. E embala até hoje. Sim, engraçado não, isso é fato. O Ataliba, perto dos outros artistas de época, ele era o cara que não era misógino. Só você prestar atenção. E nessa época tinha muito disso, né? Tá influenciado pelo que vinha da gringa, de NWA, por exemplo. Sim. Principalmente. E era debate também no período, né? Era debate, né? Tinha um debate sobre essa questão da misoginia entre os próprios artistas, né? A Cris, né? A Lady Rap, ela respondia os machismos no rap, enfim. E tinha muita frase machista ali também no meio dos próprios artistas. O Ataliba, ele tinha um trato delicado com a mulher, cara. Era diferente a forma dele falar, entendeu? Ele não era misógino, mas também não deixou de ser machista. É bom, é isso que a gente tem que pontuar, entendeu? A mulher na música dele, ela é só o produto do imaginário dele, né? Ela não tem voz ativa de nada, entendeu? Se você pegar as letras pra ouvir ali, falou, pera aí, olha que interessante isso aqui. Mas o capricho que ele tinha pra falar da mulher, principalmente quando ele fala da mulher negra, cara, é bonito, é bonito, é bonito. Ele era um bom galanteador, ele engoliu um dicionário de galanteios, como falou, vou fazer uma música aqui, passar a fórmula pra galera, né, pra chegar... Feminina, você que trabalhou em rádio, você sabe, isso é hit de rádio, né? Hit de rádio. Hit de rádio, Tocou muito em rádio. Entendeu? Hit de rádio. Sim, e acho que talvez pra galera mais nova que tá acompanhando a gente, talvez pode não identificar de primeira do que a gente tá falando aqui, mas Feminina também é uma das músicas que mais tiveram colagens em raps nacionais. Sim. Entendeu? Muita colagem das rimas do Ataliba, né? Estão em raps mais atuais. Né? Jogo de olhar e sedução. Só essa frase é clássica. Só essa frase é clássica. Mas da hora. Mano, última coisa, essa pesquisa do Ataliba principalmente, tá disponível, você disse que vai lançar um livro, tal, mas o que você já produziu até agora dela, aliás, já finalizou dela, do que tá pronto ali, tá disponível? Tá disponível na internet a dissertação de mestrado. Eu defendi o mestrado em outubro do ano passado, na Universidade de São Paulo, aqui na USP, né, no Instituto de Estudos Brasileiros, né, e a pesquisa está disponível para o público já, no banco de teses da Universidade de São Paulo. Entendeu? Só você bater lá, né, quanto vale o show, o fino rap de Ataliba Man, entendeu? Que você pode baixar em PDF a pesquisa para ler. Ok? Sim. E tá vindo o livro agora que eu pretendo lançar esse ano. Eu tô negociando com 2 editoras, uma eu tô quase fechando já para sair o livro esse ano. O livro vai ter algumas coisas a mais, né? Que a pesquisa é aquela coisa acadêmica densa, né? O livro eu tô dando uma capinada ali no terreno ali, entendeu? Sim. Tirei algumas notas que são mais explicativas para quem é acadêmico para tornar um pouco mais acessível para o público geral, entendeu? Tá vendo um produto mais bem elaborado para o acesso geral. Entendeu? Pô, legal. Espero que as pessoas leiam, que as pessoas gostem. É um material que reforça essa nossa ideia de pesquisa no hip hop, de publicizar arquivos, de publicizar história, de debater o hip hop enquanto cultura mesmo, né? Entendeu? A contribuição eu creio que seja essa, né? E fora o livro, o que tem daqui pra frente aí pra gente? Uau, por enquanto eu tô bem focado no livro, cara. O foco é o livro. O foco é o livro, entendeu? Eu tô também conversando com outros pesquisadores, né? A gente tá tentando formar um grupo de pesquisadores acadêmicos com hip hop para tentar depois ver uma publicação um pouco mais ampla de artigos, né? De artigos, ó, que cada um tá pesquisando. Como eu falei, tem muita pesquisa boa de hip hop por caras feitos do meio. Isso tem que estar disponível. Tem que aparecer, cara. As pessoas têm que ter acesso a isso, entendeu? São outras formas de se pesquisar, de se entender o hip hop. Porque senão a gente fica naquela coisa de sempre de ser hip hop é o break, o rap, o grafite. Aí, entendeu? A gente tem que transcender e além isso a gente já sabe, isso é o óbvio, entendeu? A gente tem que discutir coisas mais profundas do hip hop. Para encerrar, tá na hora do hip hop ter um museu, uma coisa institucional mesmo,
uma coisa, um lugar físico com todos esses arquivos para as pessoas visitarem, terem acesso a todas essas histórias, esses trabalhos, até muitos do que você já fez. Tá na hora de ter um museu do hip hop? Lá fora tem, né? Lá fora tem. Certo? Aqui a gente tem uma museologia um pouco ultrapassada ainda, né? Enquanto conceito de museologia. E enquanto ter esses espaços para ter esses materiais, as casas de hip hop já cumprem essa função. Diadema tinha, o Nino Brown tinha. O Nino Brown, aliás, é um excelente arquivista do hip hop. O Nino Brown é fantástico. Também tive na casa dele um tempo atrás. O que esse cara tem de material ali e organizado, entendeu? É fundamental. E organizado, isso daí. Tá? A casa do hip hop de Diadema já teve esse processo e creio que as casas de hip hop de outros locais tendem a fazer isso daí gradativamente, né? Algumas já tem, né, materiais, né? Sim. Lá em Bauru você já tem alguma coisinha, enfim, essas casas do hip hop elas tendem a ter essa função, né? De guardar esses materiais, né? Certo? É que são projetos distintos. Uma coisa é você ter casas que arquivam isso, outra coisa é você ter um museu. Um lugar só ali. O museu ele tende a ter coisas expositivas, né? Certo? Mas o hip hop ele tem essa característica de museu itinerante. Certo? Tem muitos locais onde tem evento de hip hop que você vê lá fotos expostas e tal. Você tem um museu já itinerante do hip hop. Agora um museu fechado e tal, assim, não sei se ainda é o momento de ter isso, se a gente consegue debater isso com mais tranquilidade. Mas a gente tem que discutir melhor conceitualmente o que nós entendemos de museu, o que nós podemos pensar da história do hip hop dentro desses espaços. Porque a gente colocar a história do hip hop dentro dessa concepção museológica que nós temos hoje, você engessa ela ali, né? Você engessa ela, né? Aí você não dá margem para outras interpretações e pra gente poder construir narrativas diferentes, né? Pode certo? Ver. Um exemplo claro de museu aberto do hip hop foi a própria pedra que colocaram lá na 24 de maio, né? Que já tá praticamente ali, já tem até um irmão ali, já meteu até uma banquinha ali de camiseta ali em cima, né? Que já tá esquecida ali, né? Então a gente tem que repensar essas formas, exatamente, né? Se a gente quer patrimonializar o hip hop dessa forma, se o museu seria a melhor forma de patrimonializar essa história, isso tem que ser discutido com mais cautela. Não é só pegar e falar, vamos fazer um museu do hip hop. Não, mas de que forma? Ele vai servir a quê? Ele atende ao quê? Né? Senão a gente faz essa história engessada, assim, que às vezes também não preserva memória nenhuma, né? Não preserva, e também a gente já não tem a cultura do zelo, né? Também, sim. Né? A gente já se preocupa pouco em preservar as coisas, né? E se existir um museu do hip hop aqui no Brasil, em São Paulo, vai ficar a cargo de quem? Do poder público, do poder privado? Como é que se discute isso? Ainda é um campo a ser discutido com mais cautela, entendeu, Marcelo? Com mais cautela, entendeu? Eu acho que não dá pra gente... eu penso isso enquanto historiador profissional. Não dá pra gente pensar, vamos fazer um museu da noite pro dia e como vai ser isso aí? Como vai ser gestado, gerenciado? Todo um procedimento aí que leva, além de estudo, tempo, né? Sim. Muita calma. O hip hop é muito novo ainda aqui, né? Tá engatinhando. Né? Tem que pisar fofo. Né? Pisar fofinho. Eu acho uma pena, inclusive, esse marco zero do hip hop tá lá, né? Da forma que está hoje, né? Entendeu? Serviu somente para aquele momento, né? Sim. O momento que foi feito o negócio, teve aquele, legal, estamos aqui, mas depois disso... Já virou uma calçada comum ali, uma rua comum e... Essa patrimonialização, sim. A gente pode discutir isso, né? Se essa forma de patrimonializar a nossa cultura é a forma mais interessante, se é a forma mais correta, entendeu? Temos que pensar isso aí com mais calma, muito cautela. Pode crer. E essas trocas de ideias aqui estão para isso. A gente trazer esse diálogo pro público, fazer o público pensar, refletir também, né? E aí os mestres aí tocam aí a melhor forma aí, indica pra gente a melhor forma de ter essas conquistas aí. Mano, só agradeço aqui a sua participação, né? Por você vir aqui até a gente pra gravar um sabadão, fim de semana, né? Pô, a gente tá, obviamente, você
A gente tá gravando num sábado aqui, provavelmente você deve estar ouvindo numa segunda, numa terça, ou até num próprio sábado, mas hoje é sábado, que estamos gravando aqui. Essa tarde linda, vai chover daqui a pouco. São Paulo é muito doido, tava um calor de 40 graus, já fechou o tempo. O cachorro tá latindo, a tia dos churros já passou, mas é freestyle, certo? É freestyle, aqui é o gueto, Zé. É o gueto. Mas Ciro, eu agradeço muito o convite, é um prazer imenso sempre trocar ideia contigo. A gente conversou bastante aqui nos bastidores. Você é um dos caras mais inteligentes da cultura hip hop na atualidade, tanto no seu potencial de comunicação, quanto nas propostas que você traz de conversa para o seu programa, certo? Espero que ele tenha vida longa, eu não gostaria que ele se findasse, né? Mas enfim, a decisão é sua, mas eu espero que o seu programa tenha vida longa, você fazendo ele ou não, que ele tenha vida longa sim, e que possa te servir de fonte documental para gerações futuras, pra gente discutir cada vez mais a cultura hip hop e se firmar enquanto cultura urbana mesmo, dentro da dinâmica cultural brasileira. Então, sim, obrigado pelas palavras. E sobre a vida longa, com certeza terá do que já foi construído aí, do que está arquivado, do que tem de documento aí, das entrevistas, enfim, né? Mas não é querendo me desfazer do discurso que eu falei que seria a última temporada, mas provavelmente assim, a última temporada. Quando eu falo provavelmente é porque teve uma leve mudança no pensamento, bem leve, mas provavelmente será a última temporada do Freestyle. Acho que a história foi construída aí, foi feita, e é uma história muito bonita, assim, do programa Freestyle. Então, quero encerrar da melhor maneira possível, no auge. O jogador no auge ali, né? Mas é isso, mais uma vez, obrigado, Guilherme. Da hora mesmo poder trazer você aqui para trocar ideia nesse meu projeto aqui. Como eu falei, há 20 anos era você que estava ali mostrando diversos passos para mim, né? Eu enquanto uma criança, um adolescente ali, né? E eu já tô fazendo a parada aqui que é minha e você tá aqui para trocar ideia. É um prazer imenso, cara. Tamo junto e as portas estão sempre abertas aí para chegar e trocar mais ideia, porque você viu, né? A gente fez praticamente um programa antes de começar a gravar, né? Sim, sim. Uma resenha pesada. Uma aqui, resenha né? que tá... Ó, devia ter gravado essa resenha. Né? Dava dois programas. Dava 2 programas ali. Tá vendo aí, ó. Mais uma vez, Guilherme, obrigado. Obrigado a você, obrigado a todas as e os ouvintes do programa Freestyle. Tamo junto, então a gente se vê na próxima edição. Fomos! Termina aqui Freestyle.